Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Ele está levando o seu talento, a sonoridade do clássico e o melhor da música popular brasileira pelas estradas de todo o país. O convidado do Ideias da Aldeia de hoje é um dos maiores artistas do Brasil. Eu tenho o prazer de conversar com o pianista Arthur Moreira Lima. Boa noite, Arthur. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. O prazer é meu, Jorge. Estar aqui é realmente um prazer e eu nem acredito que eu tenha chegado com essa parafernália toda que eu trouxe. Uma saga, né? Até o Acre, conforme eu tinha proposto, previsto. E é um coroamento, assim, para mim, de uma ideia, que depois passou a ser uma ideia fixa, entende? E que demorou muito até para as pessoas entenderem, né? Mas realmente é um prazer estar aqui e ver que esses estados da fronteira, agora que eu fiz, né? A fronteira partindo de, Rio Grande do Sul, conhecido, eu fiz no final do ano passado. Depois parei por causa de estação das chuvas, férias, carnaval, e retomei a partir de Foz do Iguaçu. Tinha feito Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda essa parte perto da fronteira. E agora, iniciei em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, e agora Consequentemente, estou aqui. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. E vai ser o projeto se chama de Chuí a Chapuri, né? E vamos chegar lá, se Deus quiser, domingo, dia 4, estaremos em Chapuri. Fazer um show em Chapuri. Agora, como é que nasceu o projeto Piano pela Estrada, Arthur? Nasceu porque eu trabalhei, eu fui subsecretário de Cultura no governo Leonel Brizola, no estado do Rio de Janeiro. E o secretário era o professor Darcy Ribeiro, depois foi o professor Edmundo Muniz, ambos pessoas assim excepcionais do ponto de vista de sensibilidade social, sensibilidade cultural. Eram dois gigantes assim da intelectualidade brasileira. E eu era encarregado do interior, subsecretário encarregado do interior. Então, o Estado fazia parcerias com as prefeituras, né? E a gente levava shows, etc. E eu via, eu mesmo tocava, eu levava outros companheiros e mandava coisas, entende? A gente fez, na época, eu fiz mais de 100 shows, espalhados em cidadezinhas pequenas, né? Pelo interior do Rio de Janeiro. Pelo interior do Rio de Janeiro, mas cidadezinhas assim, tipo Quissamã, tipo, sabe? Onde não vai ninguém, onde vai pouca coisa também, porque o interior do estado do Rio também tem cidades muito pequenas e suas carências, né? E todas com uma cultura boa, sabe? Com gente interessada e tudo. E músicos locais, etc. Então, eu via que para isso tinha que fazer o palco, ficar aquele palco meio meia boca, né? Esses palcos feitos, por mais bonito que seja, é sempre uma coisa. E você teve ontem no concerto, você vê, aí é só você passar aí para os telespectadores verem como fica bonito o negócio do caminhão, né? Fica uma coisa bonita, enxuta, além do que o caminhão dá uma ideia de dinamismo. E é um caminhão com um palco enorme que eu mandei construir. Mas por quê? Por que não é carreta? Para dar muito mais mobilidade de acesso. De acesso, inclusive em cidades pequenas, em geral as ruas são estreitas, em geral o concerto é em frente à igreja, né? E o que acontece é que eu via aqueles palcos, dava uma despesa enorme para a prefeitura, ficava o palco ali, ou seja, ia embora, e eram sempre uns palcos assim, com uma tábua aqui, outra ali, não sei. Para receber o piano, muita dificuldade, então, né? No palco, para botar o piano? Não, até que não. Mas era sobretudo porque às vezes você tem que mudar de lugar porque chove, por exemplo. Claro. O caminhão você chega. Já Tira aconteceu daqui, de ter que mudar e entrar num ginásio coberto porque choveu. Já aconteceu, já dei quase 150 concertos com o caminhão. Mas para convencer as pessoas, foi difícil. Eu fiz esse caminhão com recursos próprios. Eu comprei o caminhão. Depois eu mandei fazer o baú lá em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. Eu moro em Florianópolis, né? E mandei fazer em Jaraguá do Sul, nas carrocerias Arge, eles fazem todo tipo de carroceria, eles adaptam todo tipo de baú. E ficou muito bom o caminhão, tem um sistema que abre.
Mas até eu explicar isso para as pessoas, quando você diz assim, eu tenho um piano e um caminhão que eu vou percorrer o Brasil, o cara pensa o quê? Um caminhão de feira, com carroceria Facchini de madeira, entendeu? E um pianinho de armário em cima e eu gritando, venham ouvir. Mais ou menos isso, né? Uma coisa meio mambembe, assim. Totalmente. Então, mas não, o pessoal gosta de ver, o povo gosta de ver coisa bonita, né? Claro. Então o caminhão é bonito, eu gastei também para depois decorar o palco, que não era tão bonitinho assim, mas fui vendo aos poucos, precisava botar um chão mais bonito, que depois telão, que era necessário ter um telão maior, que era necessário ter aquela estrutura que eu coloco na... Então agora eu preciso viajar com 2 caminhões, que tem um caminhão de apoio também. Então a coisa vai melhorando, né? Claro. E eu comprei esse caminhão em 2001, ele ficou pronto em setembro de 2001. Logo depois do 11 de setembro, onde o mundo inteiro parou. Aí eu dei uns 2 ou 3 concertos no início de 2002, dei um concerto em Mendes, no estado do Rio, dei um concerto em Araxá, em Minas, dei um concerto em Uberaba, na universidade, lá que era do Mário Palmério. E aí fiquei tendo que bolar aí foi difícil depois. Depois, em 2003, aí eu fui a Brasília com a mudança de governo, as coisas ficaram mais fáceis, eu sabia a quem me dirigir, não é? E fiz um projeto, disse, não, eu tenho que ter um tema para fazer esse negócio. Aí o tema era Rio-São Francisco, que é o primeiro tema. Aí fiz São Francisco, um Rio de Música, foi o primeiro projeto, que teve aí o patrocínio da Caixa Econômica Federal, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, né? Eu acredito muito em patrocínio do governo, sabe? Eu acho que certas coisas, sobretudo essas coisas culturais, há alguma coisa de iniciativa privada, mas a sustância, como claro. A substância, como o povo diz, a substância da coisa é realmente você tem que contar com as prefeituras, claro. Tem que contar com os governos estaduais, você tem que ter apoio das autoridades, né? Sem dúvida. Então, eu já fiz coisa também pela CTBC, a Companhia de Telefone do Brasil Central, fiz uma parte de Minas. Eu tenho coisa também com empresa privada. E a Renault me apoia, dando 4 veículos, entendeu? O ônibus que leva, o micro-ônibus que leva o pessoal, mais que é uma estrutura que dá trabalho. Né? São 16 pessoas viajando, é muita coisa, são 2 caminhões. E tudo gente de muita competência. Eu viajo com afinador, eu trago 2 pianos, porque pode furar alguma coisa. Olha, durante essa viagem, quando a gente começou agora, ainda em Mato Grosso do Sul, em Bonito, em Mato Grosso do Sul, sei lá, houve uma mudança de clima e eu estava com outro piano a bordo e houve um problema na tábua harmônica. Eu tive que mandar o piano lá para Curitiba, onde fica o nosso hangar de piano. Então eu tive que mandar o piano para Curitiba para reparar enquanto trazia outro, né? Imediatamente mandei uma master lá, chegou, voltou com outro e aí já trouxe outro. E ainda tem um de reserva. Eu fiquei tocando 2 ou 3 concertos com piano de reserva, justamente para quando acontecesse isso. Houve um defeito na tábua harmônica, começou a não segurar a afinação. Há muitos problemas. Então eu viajo com afinador, tenho um afinador excelente. Agora, Arthur, você viajando pelo Brasil inteiro, passando por vários lugares desse país, qual é o Brasil que você está conhecendo? Qual é a musicalidade que está te chegando? Olha, por exemplo, no Rio São Francisco, a gente fez, havia participação intensa dos artistas locais, até no meu projeto inicial, que eu fiz passar pela Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica do Governo Federal, que foi aprovado, eu dizia que haveria uma participação do povo da terra, das cidades. Fazendo uma abertura? Fazendo uma abertura e aí o secretário de Cultura, ou o prefeito, ou alguém da cidade que tivesse, ou o produtor local que tivesse, arranjava alguém que fizesse, e a pessoa recebia inclusive um cachê. E houve de tudo, né? Houve camaradas ótimos, houve caras menos bons, mas o legal é que a cidade toda participava. Participa, né? E se envolve, né? Houve cidades em que o próprio secretário de Constituição, eu é que vou cantar, né? Então, mas ele era compositor e cantor, e foi legal o show dele. E onde é que foi? Foi em Paulo Afonso, eles mandaram, teve um sanfoneiro
um senhor já, velho. Que beleza, que sujeito bom, não, como tocava bem, tô dizendo, teve um camarada que fazia flautinhas de lata. Que incrível. De garrafa, de lata de cerveja. Que incrível. Entende? Flautinha, e tocou o Tico. Aí esse eu chamei para tocar comigo. Ele percorre o Rio São Francisco, vendendo a R$10. 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 Ele pega uma latinha de cerveja e faz uma flautinha. Ele mesmo. E toca mesmo. Ele tocou o Tico-Tico do Fubá comigo na flautinha de lata. Entende? É brasileiro, né? É brasileiro. Brasil é um povo de virtuosos, né? Pois é, exatamente isso, Arthur. Eu admiro muito o seu trabalho, acho que você faz um trabalho ousado. Fico impressionado como você vai do clássico ao popular com muita facilidade, e toda essa diversidade brasileira que você tem visto acompanhando, dando esses concertos, passando por todos esses lugares. Como é que essa diversidade musical chega ao teu trabalho, te influencia? Eu trabalhei muito. Quando eu morei na Europa há muitos anos, mais de 20 anos, e vivia pelo mundo com a carreira de concertista, mas sempre, antes até de ir morar na Europa, durante a minha adolescência, eu tinha um conjuntinho, chamava Os Filhos da Pauta. Os Filhos da Pauta? Os Filhos da Pauta. Eu estudava no colégio militar, e aí todo sábado a gente tocava numa festinha. Naquela época, poxa, era impossível, não tinha DJ, não tinha nada disso. Som tinha que ser feito ao vivo, né? Uhum. E a gente fazia sempre uma festinha no sábado, e no domingo eu ia ao Jockey Club, perdia todo o dinheiro que eu tinha. O que ganhava, perdia, né? Voltava pulando de bonde em bonde, mas aí depois eu fui estudar na Europa, e aí me afastei um pouco de música popular, mas isso eu fazia música popular assim, com o pessoal, tocava o que havia na época para tocar, né? Eu fui contemporâneo do pessoal de Bossa Nova, de Luiz Essa, João Donato, essa turma toda. Aí eu fui estudar na Europa, e aí vinha ao Brasil, voltava, até que acabei ficando uma vez, acabei decidindo ficar. Eu morei na França, morei na Rússia, morei na Áustria, depois morei um tempo na Espanha, e agora mais depois que eu já morava no Brasil, passei mais 2 anos morando em Londres, porque tinha que fazer uma série de gravações e tudo, aí fiquei com o quartel-general em Londres. Mas nessa época, depois que eu me fixei mais no Brasil, depois que eu comecei com o Ernesto Nazaré, que eu descobri o negócio, tocar com conjunto de choro, aí eu vinha ao Brasil, vinha para o Europa, aí já ficava cada vez mais doido de vir para cá, porque eu tenho que fazer isso. Aí depois eu fiz muita coisa com Elomar, das Barrancas do Rio Gavião, lá do interior do sertão da Bahia, com o Heraldo Monte, que é de Pernambuco, com Paulo Moura, que é um homem dos 7 instrumentos, né, que toca do clássico ao pagode, né? Uhum. E aprendi muito com música popular. Mas muito. É incrível como a gente aprende tocando com outros músicos, com músicos de música popular. É uma proposta diferente. Claro. E tudo enriquece. É o tal negócio. Eu falo algumas línguas, né? E, por exemplo, o fato de eu estudar alemão melhorou o meu inglês. Você entendeu? Tá tudo interligado ali, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Eu falo russo também. O fato de eu ter aprendido russo melhorou meu latim, entendeu? Então, a coisa tá interligada. Claro. Agora, hoje no Brasil não, acho que no mundo inteiro a moda é misturar tendências e elementos. No Brasil, por exemplo, tem gente fazendo mistura do maracatu com o eletrônico, do samba com o eletrônico, até o chorinho agora se mistura com o rock. Você acha que essa mistura é possível com o clássico, de algo mais raiz, com o clássico? Você vê com bons olhos isso? Sim, eu acho que toda tentativa é válida. Toda tentativa é válida. Eu acho que dar certo ou não dar certo não é uma coisa obrigatória numa tentativa. Tanto que o nome já é esse, tentativa, né? É uma experiência. Quer dizer, até dar certo uma experiência, quantas vezes houve... Eu não chamo isso de fracasso. São tentativas. Tentativas que não dão certo, que abortam por um motivo ou por outro. Mas eu acho que a pessoa tem que estar sempre viva, experimentando, né? Eu acho que a experiência é importante. O que levou, por exemplo, um homem como Astor Piazzolla a desenvolver o tango e sair
de uma vertente para outra, que levou o Tom Jobim a descristalizar, porque o samba também estava cristalizado, né? O samba, canção, todo aquele tipo de coisa, estava uma coisa cristalizada, né? E esses sacolejões que a Bossa Nova, na Argentina, o Piazzolla, e em vários lugares do mundo, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, onde se experimenta muito em matéria de música popular, e mesmo dentro do rock é uma coisa que eu não entendo, mas culturalmente é um fenômeno muito importante. Então, mesmo dentro do rock, você tem várias tendências correntes que se esfaqueiam entre elas, que não gostam, não sei. Mas existe todo um movimento cultural em cima disso, que é uma coisa muito válida, muito importante. E tudo isso é parte desse mundo que hoje em dia se transforma com uma rapidez incrível. Né? Sem dúvida. Arthur, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ainda tem papo. Nós vamos retomar no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o pianista Arthur Moreira Lima. Arthur, paralelo ao trabalho musical de um piano na estrada, acontece também um atendimento odontológico, né? Tem um outro projeto paralelo. Como é que funciona? Esse é um projeto idealizado pela minha mulher e ela e a minha filha, que ambas são dentistas. Elas percorrem escolas da rede pública, né? Na cidade que eu vou, que a gente vai ter show, elas vão a uma escola, por exemplo, agora elas estão na Escola Menino Jesus. Hoje elas fizeram na Escola Menino Jesus, à tarde. Então elas levam, tem uma Renault Master para levar toda a aparelhagem, porque tem até um negócio chamado escovódromo, para ensinar as crianças a escovar dentes. São preleções para higiene bucal, é tudo para prevenção, né? Distribui kits? Distribui kits, mas a finalidade básica é colocar na cabeça das crianças, dos pais, quando possível, que a higiene bucal é ultra necessária para a manutenção de uma boa saúde. Não é só para não perder os dentes, para não falar nisso, né? É porque é pela boca que se contrai a maioria das doenças, né? Então, saúde começa pela boca. Né? Começa pela boca, exatamente. Mas além do que, tem que ensinar corretamente a passar fio dental, a escovar dente, a uma alimentação adequada. Em suma, falar sobre tudo os menores, né? E ensinar a escovar dente. Então, tem um negócio chamado escovódromo, assim, que dá para as crianças escovarem, pega 10 litros de água, né? E aí as crianças vão escovando, elas vão ensinando. E as crianças se divertem a beça também. E eu acho que muita coisa, com certeza, muita coisa fica que se impressiona com aquilo, né? E no futuro vai cuidar melhor dos dentes, vai falar com os amiguinhos, vai falar em casa com os pais. Não é? Sem dúvida. Então é um trabalho que é itinerante também, né? E que é um trabalho, sobretudo, de conscientização, né? E de ensinar também, porque a maioria das pessoas escova os dentes de maneira errada. Tanto grande quanto pequeno. Gente grande, gente pequena. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Viajar com essa estrutura não deve ser fácil. Por exemplo, o piano é um instrumento sensível. Como é que se faz para proteger o piano durante a viagem? Tem os cobertores, a gente tenta fazer um isolamento térmico, né? E o caminhão Scania, ele tem suspensão a ar, de modo que ele já sofre menos. O piano vai ali, no palco mesmo, a gente tira as patinhas do piano, encosta ele num lado, né? E amarra bem na parede, ele aí... Mas desafina sobretudo também, não é só com os sacolejões, não. Os sacolejões fazem muito mal para a parte mecânica, também fazem para a afinação, é claro,
Mas a mudança de temperatura, né? Claro. Você tem sólido no caminhão o dia inteiro, por mais que você tente, o caminhão é todo isolado, foi feito, mas faz calor ali dentro, né? Então há aquela mudança de temperatura, a madeira fica fazendo assim. Então o caminhão sempre chega bastante desafinado, por isso as duas afinações são necessárias, às vezes uma logo que o sol para, né? E outra próxima. E outra próxima ao concerto para corrigir alguma coisa, fora as regulagens, porque o leigo pensa que o único defeito que um piano pode ter é estar desafinado. Não, isso é um dos N defeitos que um piano pode ter, sobretudo o mecanismo, que é uma coisa delicadíssima, né? Como um relógio aqui. Claro. Então, qualquer sacolejão é uma coisa muito, muito delicada, a repetição, toda a bolação daquele... Porque você precisa ver que é uma coisa que há 100 anos não sofre modificação nenhuma, né? É verdade. É verdade. Então, não sofre é um mecanismo nenhuma alteração. Do século retrasado, né? É do século XIX. Esse foi bolado. Mesmo com toda a tecnologia, mas obedecendo o mesmo princípio, né? Depois do sistema capodastro da Steiner, do cepo de metal... Não mudou nada. Não houve nenhuma... já se tentou isso, fazer não sei o quê. Os italianos fizeram um piano recentemente, maior um pouco, com o teto dividido em 3 partes, não sei o quê. Mas, essencialmente, o projeto é o mesmo projeto mecânico. Você pode botar até um pedal a mais, uma coisa assim, mas essencialmente não teve nenhuma grande modificação. Mudança, não. Né? Como o violino também. O violino já tem 4 séculos. Assim, verdade. São instrumentos, já disse, são instrumentos de época. E a né? referência ainda é um Stradivarius. Exatamente, pois é. Exatamente. Agora, eu falava da ousadia do teu trabalho, e assim, a própria ideia do projeto é uma ideia muito ousada, porque quebra a tradição dos concertos de piano, de lugar fechado, do artista muito preocupado com a acústica do lugar. Então, a essência está muito desse projeto está ligada com aquele conceito de que a arte deve ir aonde o povo está? Sim, com certeza. E eu acho que também é que o projeto, a itinerância do projeto é muito importante. Quer dizer, o dinamismo dele já é mostrado pela própria itinerância, pelo fato dele ser itinerante. E o problema artístico, o problema estético, claro que é diferente. Claro. Olha, o Hans Eisler, que fez a guerra na Espanha, foi do grupo de Viena, de Schoenberg, no início do século XIX, depois entrou para o Partido Comunista e fez a guerra na Espanha, do lado republicano, evidentemente, e foi autor depois do hino da República Democrática Alemã, da Alemanha comunista, né? Logo depois da guerra ele foi autor do hino, era muito amigo de Brecht, né? Era colega de Brecht, e foi o fundador do Berliner Ensemble, né? Da ópera popular de Berlim Oriental. Né? Porque de Berlim Oriental, o Ocidente só fala no muro. Berlim tinha coisas maravilhosas, eu toquei lá várias vezes, e havia, do ponto de vista artístico, experiências maravilhosas, né? E do ponto de vista esportivo também, que também, a Alemanha... claro, sempre foi uma potência, né? E eles, ele conta num livro dele sobre música e sobre estética, que na Guerra da Espanha, ele compôs um coral para ser cantado pelos próprios soldados depois de uma batalha, depois de uma refrega. Né? E eles chegaram cansados, roucos, alguns feridos, alguns tinham morrido e tudo, mas era necessário manter o moral das tropas. Eles tinham um coral nessa brigada. Né? Então, ele compôs assim em cima da perna, compôs rapidamente um coral para ser cantado, logo depois do jantar, né? Que fosse cantado, comia alguma coisa e cantava o coral. Ele disse assim, olha, ele disse, foi uma das maiores emoções da minha vida. E eu aí tive a certeza de uma coisa que eu já intuía, que a obra de arte é essencialmente temporal e que nada é absoluto na obra de arte, sobretudo na música, que é uma arte essencialmente temporal. Né? Claro. Então,
Claro, as vozes estavam roucas, os homens estavam cansados e não eram cantores profissionais, eram guerrilheiros, eram soldados, né? Mas foi uma das impressões de beleza maiores que eu tive na minha vida, porque a música existe para unir os homens. Papo de comuna, né? Claro. Aquele negócio que a gente conhece, entendeu? E que é verdade, quer dizer, é a coisa extremamente humanista, né? E a gente tem que ver que aí, num conceitual ali, sobressai o lado humanista da música, né? E não o lado elitista, né? Eu persigo muito mais o lado humanista da música, que é esse, que é onde as pessoas... Por que agora, traduzindo mutatis mutandis para a religião, né? Por que não é válida a missa pela televisão? Porque o que vale ali é você estar com seus irmãos ali, numa mesma crença, um mesmo Deus, não é isso? O contato, né? O contato com os seus irmãos, né? O padre, a pessoa que dirige o ofício religioso, é apenas um orientador, né? É um meio de transmissão entre o seu espírito, a sua energia, como você quiser denominar isso, né? E a entidade suprema, que pode ser Deus, pode ser... Isso eu não sei, isso aí cada um tem a sua crença. Mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que o essencial é a mensagem da obra artística, o essencial é a finalidade social, é a finalidade humana da obra de arte. E não que ela seja tão perfeita que aí passa a ser inumana, né? Claro. Um disco é uma coisa inumana, porque ele é tão perfeito, né? É que ele não tem as imperfeições do ser humano e não tem, sobretudo, o essencial, que é a emoção. A emoção. Isso só existe realmente quando você está... E aí não importa se você está no teatro com a melhor acústica, com um piano maravilhosamente afinado, ou se você está ao ar livre, com a música amplificada, você procura fazer, evidentemente, da melhor maneira, mas a preocupação do recado que você tem que dar é que é essencial, que é a comunicação. E já dizia o Chacrinha, né? É verdade. Quem não se comunica se trombica, Exatamente. Né? É verdade. Agora, depois de tantas apresentações, você está com quase 150, não é isso? Ainda te emociona? Cada público, cada lugar, isso ainda te toca? Claro, claro. E quando você pensa no mapa, né? A minha mulher, quando vai falar para as crianças, também, quando ela faz essas palestras sobre higiene bucal, né? A gente vem da ilha de Santa Catarina, né? E ela tem um mapa do Brasil assim. Nós viemos daqui. Nossa. Quando ela olha lá embaixo, nós estamos aqui no outro extremo do Brasil, né? É um negócio primeiramente enorme o país. Enorme. Né? E é sensacional, né? Como é que a gente mantém esse negócio todo junto? É por isso que eu acho legal esse negócio assim, que haja esse movimento em torno da seleção de futebol, de qualquer coisa que possa simbolizar a união do país, né? Então, quando você imagina, quando eles marcarem um gol lá, que o sujeito em Chapuri vai gritar igual o cara do Chuí, entendeu? Igual o sujeito de Natal, né? E o mesmo gol, né? O mesmo gol. Verbalização, né? É incrível. E eu acho que o Brasil tem é gente muito boa aqui, né? O nosso povo é um povo maravilhoso. Eu vejo como eu sou recebido, como a gente é recebido, como as pessoas colaboram, como as pessoas são boas, né? Como as pessoas são desprendidas, né? Como as pessoas são generosas, né? Nosso povo é muito generoso. Muito generoso. Muito generoso. Muito acolhedor. Falar nisso, como é que tem sido a sua estada aqui no Acre? É isso tudo que eu disse. É um povo generoso, acolhedor. E aqui é muito interessante porque, além de você já ter uma população Você já conhecia o Acre? Já. A primeira vez que eu vim aqui foi em 82. Eu vim aqui. Em 82 eu vim dar um concerto, acho que numa escola. Eu vim convidado pelo governo do estado, então. Depois vim ano passado, dei um concerto no teatro? Não, dei um concerto no Hotel Imperador. Imperador Galvez. Galvez, E agora com... Galvez ou Galvão? Galvez. Galvez? Exatamente, isso. Galvez. E agora com o caminhão. Como é que tem sido tocar? Galvez, como é que foi o concerto do do domingo? O que você achou? Concerto do domingo, o que você achou? Como é que foi? Achei ótimo. Poxa, e a cidade aqui é muito bem transadinha. É muito bem transadinha, é tudo bonitinho. Aquela coisa ali perto do canal que tem a Rio Branco Antiga, que está muito bem
conservada, né? O crescimento da cidade, que a gente vê que há tentativas muito bem sucedidas de urbanização correta, né? É uma cidade onde se pensa no bem-estar do cidadão, né? Eu acho que muito bem resolvido, né? A gente não imagina que, como eu tive excelente impressão também da Rondônia, né? De cidade da Rondônia, Cacoal, por exemplo, a cidade é uma gracinha, né? Tão bonitinho aquilo, tudo bem feitinho, tudo bem transadinho, as pessoas com espírito, cidade limpa, né? Você não vê sujeira na rua, né? Coisa aqui também que a cidade é limpa. É verdade. Então, isso não, eu acho que isso há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, não era assim não, né? O Brasil vem fazendo paulatinamente progressos, precisa agora segurar um pouco o crescimento exagerado demográfico, né? Isso precisa ser segurado, ou então melhor distribuição da população, né? Precisa haver realmente o povoamento, né? Dessa região mais vazia onde nós estamos. E eu aprecio muito a filosofia que o Estado do Acre vem tendo, né? Que é a preservar, mas nem por isso deixar de aproveitar os recursos naturais que o Estado tem. Essa ideia da sustentabilidade. Pois é, né? exatamente. Mas isso que deveria ser imitado por outros países também que têm esse mesmo problema que nós temos com a Amazônia, e com o país inteiro nós temos, né? Que houve a destruição da Mata Atlântica. Como os Estados Unidos também destruíram tudo que tinham, né? Através do tempo. Com a Europa também destruiu. É verdade. Então, agora que o homem está com essa consciência ecológica, e eu acho que aqui tem tudo para ser um exemplo para o Brasil e para o mundo dessa consciência ecológica. Né? Sobretudo estando num lugar, né, em que é muito fácil você derrubar as árvores, que é muito fácil você acabar com tudo e fazer uma política extrativista violenta, né? É muito fácil, é a coisa mais fácil, é só deixar. É verdade. Então, mas essa conscientização da população é que eu acho que todo e qualquer centavo empregado na conscientização da população, no sentido da conservação da natureza e das nossas riquezas, e na exploração consciente dos nossos recursos, todo centavo empregado nisso é um capital que terá um retorno maravilhoso. Arthur, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Obrigado a você, viu? Foi um prazer estar aqui, como está sendo um prazer estar no Estado Verde. Muito obrigado mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que acompanhou esse papo até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.